havemos de voltar. Aos ritmos e às fogueiras, havemos de voltar. Antigamente, as nossas mães, as mulheres solteiras, usavam saiote mais compridas que a saia. Dava a entender que aquela menina quer o casamento. Era assim. Nem agora vocês começam a mostrar tudo. Vocês têm que seguir a educação que eu vos dou. Você, quando entra na casa do mais velho, bata a porta primeiro e chega a cumprimenta. Bom dia, tio. Se for mais velho, já a idade de mais velho, bom dia, avô. Vocês agora já não. Entram, não pedem licença, não cumprimentam ninguém. Estão a falar para vocês, estão a dar as costas. Antigamente isso não havia. Pergunta na tia Ofêmia, pergunta na mamá Cuíba, se antigamente era assim. E nós hoje gostamos e olhamos para o nosso país porque, devido aos valores que nos foram incutidos no seio da família, valores que nos foram incutidos também nas igrejas e os valores também que foram incutidos nas escolas. A sociedade deve olhar nos velhos como uma reserva moral, em termos da moralidade. É uma reserva, especialmente aqueles que se comportaram bem na vida, torna-se um tesouro. Angola. Angola é um país da costa ocidental da África, cujo território principal é limitado a norte e a nordeste pela República Democrática do Congo, a leste pela Zâmbia, a sul pela Namíbia e a oeste pelo Oceano Atlântico. A população é composta por 37% de ovimbundos, 25% de ambundos, 13% de congos, 8% de chokweis e 14% de outros grupos étnicos, como os ovambos, os nganguelas, os nhanhecaumbis, os hereros, os coiçãs e outros. E ainda uma minoria de europeus que representam 3% da população. Somos o primeiro país africano a eleger as 7 maravilhas naturais, tendo como objetivo a promoção e divulgação de lugares de rara beleza, a sua preservação e ainda a qualidade ambiental. Somos um país com diversidades culturais e um só pensamento. A chegada do rei do Jango é recebido em pé. A saudação do rei. Quem chega atrasado justifica o seu atraso e pede desculpas ao rei e aos compatriotas. Ovo hayele tukwete asoma angala rei. Handika kuila chimwe ndango imbo talisachiwa. Pole angala rei okuchiwa kwetu tulinga tutitwa ndele kono mapele. Ocho tukapitule ukwetu kulega soma foso chipuka. Tupitina koko asoma twasangati wanda pwai okokimbo. Kochiteta uwo kuti ocho chalinga ndokuchilwa yati echo kwanyise tuliwelekeko ocho kakukakaleya kuti kakapitila nonjanga kombala yetu avo yo kalombe wetu kolosoma avo yo gatwechele mwene ocho chalinga okuchilwa kwetu apu Ali longa yetu lihatende. Me conta yecho yapa, longa yenevo, site. Yapa ko sanhunu kona unu ndamu pia kapitia. Chakala. Akunu ko sanhunu. Bandala ko bebiati. Dukwera pepera piko, o pepera un Pablo. Onda chitunda piko, ulivos. Kali, tu pepera piko, e no pepera un Pablo.
Apa, tatunda piko tukashughulila pamoja hachi hapa. Tulitapuila. Haka, yo ntaka yo. Watipula, watuia kwenda. Chikola, chapa yapa, chapa. Wachiponda josi. Apa tapandora hapa, sesante. Depois do encontro de acertos com o rei, voltam a casa para o encontro de mais tarde. Era uma vez. Todas as crianças têm os seus direitos e devem ser respeitados por todos para que possam viver dignamente com muito amor e carinho, sem esquecer que elas serão o nosso futuro. Os sonhos do futuro do amanhã. Meu sonho é ser bombeira. Quando eu crescer, quero ser polícia. Eu, quando crescer, quero ser advogada. Eu, quando crescer, quero ser teu sonho. Quando eu crescer, vou ser uma enfermeira. No final do dia, as senhoras regressam a casa com lenhas, sinal de que a fogueira estará acesa. Os outros preparam a fogueira. Normalmente, a fogueira é preparada hora antes para que ela fique já bem acesa. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos vão obter informações e respostas. Vão buscar novos caminhos e ter confiança. Vão aprender a raciocinar, persistir e perseverar. Vão aprender a perder e perceber que haverá sempre novas oportunidades para ganhar. Entrada no jango, as mulheres são obrigadas a usar saias ou panos compridos. Adquirem também hábitos, costumes e atitudes importantes para o seu convívio social, para o seu crescimento intelectual. É perceber que não precisa desanimar
ou desistir diante de qualquer dificuldade. É proibido estar junto dos mais velhos com vestes curtas. Kana imunankati kwa shikola munankati kwa nzozo ozo tuzingilanga tunaye siku imyami apokotelekwa kulumbu lweto unatiwa una wanene wikwanga buyalanku ubelwanga makayako ngati kututolola osaki ngati kutubakalekwa walwekao kajontiwa unabo ulwele fwema ngaikaonto nikimbangi tuzeki kana yeno moswane abashe lweke mu musekoto munzo yayi emukoto anga yempuko aboke yaluko abo vuende emukoto anga yomba chankufiko abo kupe tukan kento abo mwana yakala omwana kento buli bomba chanda kavuete kafute bakon lele usidi bazulu neiwa wa chijaki mama Ovuende kemubindwanga maluko yambu vova vovela munaluzi tukalitwa wantu twina myami siku mami tukalanga myao kugobe sityo chikuchie biti okutabataba kakulu akulunda bakasokupopya chimwe okuchipatekela okuchiumba kwenda okuchilinga monda ndauyebite kuti akulu monda bamola byalwa etu tuakala omo bonjango vondalu kwenda lolosoma kwenda omala omala twabalongisa ndomo utunda simbu wakala indomo ukasi monda etu twalinga kulu byosi bina twalilongisa lakulu batushapo twabikapako i omala twabalongisa kuti byosi biene walingi omala te wabikapikovo chatete mwele okusumbila akulu eyo yondaka mwele ikasi oyo osapi yondaka mokonda omunu wosi okwete sumbilo enda mwele kovaso yu chavali okulinga ovopange kakuli epata likasichiwa ndakalilingi upange ndatuyongola okulya tetwalinga upange ndatuyongola kutango sikola tetwalinga ovopange ndatuyongola okuwala chiwa tetwalinga ovopange ukunje okulongisa okuyela okulonga ohonje okulongisa okuteka ohonji ochipa chombambe okuchilinga chiwa okuchonjolola chiwa onjolola echina chiwa noke okuchilinga chiwa chilinga ochinawo nye ati ofiyu kali ati ombanja mbanja wacho kali olo bakala kujo kwati nuti wacho kwati tukwati ohonji kali ohonji omu kali omukwamanye usongo ebyote bibirumbi ochinumba chokulinga chokwenda musenge para kuyeba omwana umeju otena okulinga okupelenga onete okwi etuwe chitwakala obinda wanda usenge ati ukapetuwe biliba mwafa olomugulita tuovikwana oje nenguliko lamanjo yaliko manyao lyako wanda yimosi omuguya gwendeti yingana yakapala manya wekumahiko masi kakuli mwe ekandu momocho michakala tulongisa kalije opo ndakokongwi okulinga ochisamo chamba kuti okulinga ochimonuno akuti otera kupa ochina ondombeloli echo chosi echo batulongisa etalililo kuti ngombi achatalamene nakwetu bakasikolambo yamemunu batanyi etuwalukaletwa kuti ochina chacho chatulimba masikolambo toke etali hacho chikasi chilomboloka kuti esumuluho liatete omunu akwata te walinga obopanga byose byamale omala twabalongisa mekonda twabasapwilamo
ocho okuke te watava kakulu ovolo ndakavyacho ivavitava iye tu twasanjukava mekonda omala vamwe kuti vakasi okutava vine tutukasi okupindula vyakulu tusima kuti chacho chichikakwatisako ofeka monda etali omala elako vasovo vakalinga akulu yunda etali etu tukasoku valongisa ondaka eyi tusima kuti tukwete ofeka yetu ela ikanda mwele chiwa Wachienda mala. Abakasinga babo ngati bondia babo. Bondia makulu. Bondia sekulu. Bondia mana. Assim contentes à voltinha da fogueira, juntam palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. A educação familiar tem ocupado um lugar principal na formação dos indivíduos, pois é por meio dela que se busca uma ação com o intuito de minimizar as desigualdades sociais. Porque a família tem essa grande intervenção. A responsabilidade está na família, porque os pais são os intervenientes na educação dos filhos. Está a perceber? Tudo começa no seio da família. Então, todos os ensinamentos é passado no seio da família. Esse ligame todo implica que a família se assuma como tal, para que, de facto, tenhamos crianças educadas, tenhamos juventude educada e tenhamos mais velhos e mais velhas educados e educadas. Só assim que nós podemos, de facto, contar com uma sociedade mais ou menos justa. Onde a gente orongisa, onde a gente liga se logo tu é a coapia, o mana tu iula o imbira ambuto cario tu iula. Lime eti walembugiri, o tukila kimbo, o mana lume, o gambata enonga. Papa enonga. Ndaguti papa enyanga. Ojo enga usenge. Okatetulo liliva. Pa okukwata lomuku leigali vikwango tulinyama tukwango. Palombelela konjo. Kaliyo mona ukwende ambata enonga la maiko wase wanolesu wangala nye olombila nye kwenda kimbo. Papa usangi konjo. O dia estava dividido em duas partes. Uma parte de brincadeiras, outra parte de trabalho. Para criancinhas são brincadeiras, mas para crianças com um pouco mais de responsabilidade, de manhã vai à lavra com os pais. Quando chega, por exemplo, lá por volta de 11 horas, é preparar-se para ir à escola. Nós tínhamos a escola ou de manhã ou de tarde. E à noite estávamos em casa, depois de sair à igreja a rezar as vésperas. Então estávamos em casa estávamos em volta da fogueira mesmo de casa. E aí os pais contavam também algumas cenas. Os pais contavam algumas cenas, mas sobretudo aquelas que iam ao encontro da nossa educação. La maíz, lo maná, vosi, cali, okulongisi. O que significa a volta da fogueira? Os meninos à volta da fogueira significa ação pedagógica, ação instrutiva, ação educativa. Porque a fogueira que representa o centro das atenções de uma família. Vejo aí um mais velho, digo mais velho, um soba, talvez um ganasoba, um líder da comunidade, um pai, uma mãe, uma rainha, um rei, o imperador, particularmente para nossas realidades africanas e de Angola em causa. Seria um ganasoba principalmente, o representante
das sociedades, das comunidades na sua forma mais restrita, passando, transmitindo esse conhecimento de gerações para gerações. Nós, quando falamos à volta da fogueira, não é? Nós estamos a falar do Ondjango. Ondjango, portanto, principalmente na zona rural, não é? Nos bairros periféricos, digamos assim, também. Os mais velhos, os nossos ancestrais, eles se mantinham ali, onde congregava a sua família, amigos, para, na verdade, passar-nos valores, né, princípios, acima de tudo, o respeito. Com fios feitos de lágrimas passadas, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas. O que é que se ensinava na volta da fogueira? Quando se fala de fogueira, estão a falar, os velhos estão lá e nós estamos lá, estamos a ouvir. Em princípio estamos sendo informados, para não dizer educados, não é? Mas é esse mesmo esse ponto. Mas acontece que quando alguém está a dizer ou está a exagerar uma certa coisa, o outro vai dizer, não, isso aqui não. Então, você está a notar que os velhos, e quando está a ganhar na idade, em termos de idade, ao avançar, vai começar a ter o entendimento daquelas conversas e como os velhos, entre eles, falavam ou a se corrigir ou mesmo em contradição. E isso, a todo ser humano, quando está a crescer na idade, a sua capacidade de entender e de ser crítico começa também a crescer. E com isso, tem possibilidade de ter uma perspectiva, uma visão, um entendimento um pouco melhor, às vezes até um pouco diferente daquilo que os outros disseram. A nossa educação vem sempre através da fogueira, porque no nosso sistema tradicional nós não tínhamos esses espaços muito grandes e as pessoas educavam-se em volta de um ancião, de um mais velho, e é sempre em volta da fogueira. Portanto, enquanto se aquece, o mais velho vai falando, vai dizendo provérbios, vai dizendo adágios, vai contando também histórias. E essas histórias que muito interessam as crianças, e aí onde de facto vamos encontrar a fogueira como um centro fundamental para a transmissão dos conhecimentos, aqueles que fazem das crianças também futuros adultos e responsáveis. Os nossos pais, os nossos avós, eles não sabiam ler nem escrever, mas através das suas línguas nacionais passavam-nos sempre valores do respeito, o amor ao próximo, a solidariedade e o espírito de partilha. Qualquer situação, digamos assim, anómala, não é? Que nós pudéssemos viver no seio da família ou na vizinhança, a nível do bairro em si, a questão do desrespeito, então os mais velhos chamavam logo a atenção, não é? Que quando há qualquer briga, as pessoas não devem andar à bulha ou lutar, mas sim conversarem. Porque não conversando há sempre aquela situação depois de ferir a sensibilidade de outrem. E nesse espaço, que nós poderíamos reduzir até espaço Ondjango, em miniatura, tudo aquilo que faz parte da vida, tudo aquilo que faz parte da iniciação tribal, tudo aquilo que faz parte de bom comportamento, de bons usos e de boa maneira de ser, então é aí a volta da fogueira. Porque a criança, quando for bem moldada, de fato temos o adulto responsável. Quando a gente negligencia o tratamento, a educação à criança, então estamos a comprometer naturalmente o próprio futuro, estamos a comprometer a família, estamos a comprometer a sociedade, estamos a comprometer tudo aquilo que faz parte do nosso patrimônio histórico, social e, sobretudo, cultural. Aí onde o fogo está, não é para queimar a mim. Queimamos a madeira e as árvores que cortamos, não é? A lenha, as lenhas. Mas isso é para nos ajudar a nos aquecer. E esse aquecimento não é apenas do corpo físico, mas da moral e dos conhecimentos que temos da sociedade e daquilo que estamos a aceitar como valor moral na sociedade. E no céu, descobrem estrelas de magia, com os lábios de dizer nova poesia.
soletram as estrelas como letras e vão juntando o céu como pedrinhas. Estrelas, letras, para fazer novas palavras. Kosimbu o koyakulu vetu, tuatambola alungulo, lolondunge vya sokapo, vitunda kolonjali, ndakonjali yukai, ndakonjali yulume, yosi twavikapakapa mwene vovitwe vyetu. Kakuli alungulo atunda kukulu ove kwayevelile, chikasio kuti la chimwe okasio kupatekela konepa yakulu ndangucho wakwiha olonkombe wakwiha onje wakwiha kanu chose chichipita mashelungulo litunda wamela okulu kalipita hala kanu kalipita hala onje wakwiha chinene checho kuti olondaka vyacho vikakwendisa toke echo kasanga wamela ngono. A primeira coisa que se aprende é o respeito. O respeito pelos mais velhos. O respeito pela família. O respeito pela comunidade. O respeito pela propriedade alheia. Portanto, se alheio não se pode tocar. O respeito pela comunidade e o respeito pelos usos e costumes que fazem parte da nossa tradição, que fazem parte da nossa vida. Porque quando não se respeitam os usos e costumes, de facto ficamos fora daquilo que é o esquema de comportamento aceitável dentro da comunidade. Nós tínhamos tanto respeito para falar com eles. Por exemplo, nós íamos com boné na cabeça, já tirava o chapéu. Coisas que vocês desconhecem, estão em pé, aí na rua do cemitério, está a passar um funeral, tudo ficava em sentido, tirava o chapéu da cabeça. Quem tivesse chapéu na cabeça, está a passar o funeral. O hino tocava, o hino português tocava, o hino português tocava. As pessoas tinham sentido. Era uma obrigação, talvez. Lá naquela altura ninguém chamava só velho, era mais velho. Cota. O cota é um termo angolano. Sim, já existia. Não inventaram nada. Larjan, bufunfa, essa cordinha, já existia isso tudo. Havia muito respeito. Os autocarros. Você ia no autocarro. A mulher mesmo que fosse nova, dava um lugar. Nem é preciso ter ela escrito para mulher, para mais velha, para grávidas, não. Não. Já tentei tu atualizar. Hoje sumbiro. Hoje sumbira só. E olha, hoje sumbira só e o quen. E o respeito aos mais velhos, em particular ao próximo, em geral era a tônica principal. É para dizer que eles vão ser reconciliados, porque o assunto que eles vieram aqui apresentar é o assunto de conflito de terras, florestas deixadas pelos seus ancestrais.
O que se ensinava aos homens e mulheres? Bom, aos rapazes, o ensinamento em ambas partes tinha sempre duas linhas. Primeiro, como rapaz, os velhos vão tudo fazer para você ser um homem. E um homem responsável da vida. Um homem que se relaciona com os outros. Um homem que sabe respeitar os pais. Para as meninas é a mesma coisa. Ser pessoa humana. E como pessoa humana, então, para saber assumir tua responsabilidade. Por exemplo, a mulher, não é? A maneira de se sentar. Não é? Hoje as mulheres, por causa do estilo, pronto, é qualquer coisa também que tem a ver com a Portugalidade, é assim que aprenderam a maneira de sentar com os outros. Então, lá na tradição oral, digamos, a mulher não se senta de pernas cruzadas. A mulher senta-se conforme eu estou sentadinha aqui. É assim. Também nós não podemos usar roupas que podemos mostrar a zona pubis, por exemplo, as axilas. Então, a tradição oral também, aí nessas histórias, também instruíam a mulher para a vida, não é? Principalmente naquela altura também que surge a menarca, que é a primeira menstruação. Então, havia uma chamada de atenção dos cuidados, dos perigos. Caso pudesse ter um contacto do ponto de vista sexual, seria logo um perigo de uma gravidez precoce e quando a pessoa ainda tem muito tempo para estudar. Então, eu penso que um Django ou as histórias, é verdade que acompanharam-nos sempre e as histórias, do ponto de vista da tradição oral, sempre teve um pendor educativo e pedagógico na formação da nossa personalidade, para que nós pudéssemos seguir para um caminho reto. Razão pela qual, mesmo fora dos pais, eu não tinha muita dificuldade em relacionar-me com mais velhos, com autoridades, com colegas, porque tudo isto aprendi junto dos meus pais. Aprendi como é que se deve relacionar com os colegas, evitar de facto o dissabor junto dos colegas, evitar de facto aquilo que lesa a moral dos colegas, evitar aquilo que de facto põe tristes as pessoas. Portanto, são esses fundamentos que nos aprendemos. Na lavra do outro você não deve mexer, não deve tirar goiaba, não deve tirar mamão. Tudo que você quiser tirar da lavra, você tem que pedir o dono da lavra. Não é bom, porque depois havia aquela questão das pragas. Essa pessoa iria lamentar. Quem é que tirou? Quem é que tirou aquilo? Quem mexeu na maçã? Quem tirou a galinha do galinheiro? Quem mexeu no ovo? Então penso que naquela altura nós podíamos, quer dizer, não podíamos, nós recebemos essa educação de não mexer nas coisas alheias. Tudo que nós quisermos mesmo dentro de casa, não é? Nós tínhamos que pedir, mãe, posso? Papá, posso? Por favor. Então penso que a tradição oral fez com que muitas pessoas se tornassem bons cidadãos. Iam para a escola, é verdade, mas já vinham com as bases do ponto de vista educacional. Por exemplo, nunca aceitavam que um jovem que não tem casa para ir casar. Nunca aceitaram. No meu sistema onde nasci e cresci, não. E quando eles estão a ver um jovem que começa a fazer casa, já sabem que esse quer a independência. Agora, está a falar de alguém, no nosso tempo é de 17 anos, 18 anos. Aqueles que nasceram com um corpo bom,
Com 17 anos você está a pensar que já tem 20 anos, enquanto não. Então, mas ninguém vai dizer, ou começar a ter numa relação com uma pessoa do outro sexo, a falar, ou que já os velhos estão já a observar, a entender. Então, geralmente, no nosso caso, por exemplo, vão nos encorajar, o pai nos encorajou a fazer uma casa, mas como nós não podíamos fazer casa, ele próprio fez uma casa e coloca onde você agora o teu quarto é esse. Kalia ukonje kulinga hati akwene tete na volongisa obutunga onjo ndakatema kutunga onjo ukonje onjo to wokunyama onjo kisiyani katema kulinga mwena chimwe obulongisa obuteta akoso obuteta osoka obutwika china oliti kali obulongisa obuteta owangu obulongisa ndemu nasukuyambela onjo ou valongas. E também aprendi como poder, de facto, aceder àquilo que faz parte do bem comum, que é respeitar o que você encontra, é respeitar aquilo que faz parte, de facto, de bens da comunidade, como, por exemplo, não sujar a água, não sujar a fonte de água, não ficar no meio da estrada, não ficar no meio do caminho, não invadir espaços alheios, não comer coisas alheias sem pedir. Mas esse era mesmo o momento de partilhar a informação. A educação para eles sempre era ver os jovens, as crianças especialmente, estão a entender, a compreender e a ser preparados para aquilo que a vida é. E geralmente falava-se sempre a partir como base os que já foram-se embora. E subtraem manhã cedo por luar. Dividem a chuva, miudinha, pelo meio. Multiplicam o vento pelo mar. Chatete mwene chivatulongisa okusumba omano. Chavali okulinga vopange. Logo que a gente acorda, saudar os pais, fazer aquilo que os pais mandam, fazer aquilo que a comunidade manda e, sobretudo, o respeito não só pelos nossos pais, mas também por todos os pais que andam dentro da nossa comunidade. Ndaku mãe, ndaku sekulu, ndaku papai. Amulume vosi mwele okotwa utamelele ndawasanga ukulu ove okutumala posho kwendela kolongolo kuyevelela chiwa lutate. Quase toda a sociedade bantu, a questão não é apenas de ter meu filho para cuidar, tem que ter toda a família, porque o filho do meu irmão é meu filho. Sabe? A filha da minha irmã é minha filha. Razão pela qual nós chamávamos pai a pessoa que tivesse a mesma idade e tivesse a mesma altura que o nosso pai, chamávamos mãe, aquela que estivesse nas mesmas condições que a nossa mãe, chamávamos de irmão mais velho ou mano, na nossa língua, aquele que estivesse na idade do nosso irmão. Quer dizer, essa modelação de consciência em termos de relacionamento é o que constituiu, de facto, um modelo de primeira educação dentro da minha família, dentro dos meus pais. Rohati, o açocala só yove, o açocala nhonho, o açoca la pacu yove, o açoca maculu yove, o açocala mbwale yove. Os valores cívicos e morais eram muito altos. As histórias e os mitos. Do ponto de vista da nossa personalidade, na nossa construção, os mitos também fez com que nós tivéssemos responsabilidade. E tu, chatukoli Samuele, usumbamba. Akulwe chivatulungula mula kuti kachiwa kokwenda luteke vyachwe vitwa vipatekele lo só. Os mais velhos diziam: você não vale a pena andar fora de horas porque a partir da meia-noite há as almas de outro mundo e nós
fazia com que nós tivéssemos medo para não andássemos fora da hora, porque naquela altura a hora de chegar em casa eram 18, 19 horas. O tempo eu sempre etuvesu ka yota ondalo ndango yo papai. Hakuyo muno o tempo na kwa ka kuto muno otunga onjo ka kapyo kanjango kameka titoposa moyai. Onjango ya okukusinya mumuchiro cyo tokusenga njo yo shapa. Etuwo kuchitiwa kutata kunyo njo shapa yo wangu. Nuke pasa manjali wa kuchita okabe kanjo kame kolondope konje ale pamwe kakoso okamana kwenje omumu yota hata kuniyo televizion ndo muchivango chiri o televizion chegala olupolo nganjo yanda ko mundaka mukonya bambasa eya tukolisa onjali tujandale kutumala amabange onganjoyo ati yandalo munda yaba mukwawo yabambasa bakutu chingulinguni ati ngo yori kwa ti yori ko bale ati ayo jagala kwenjika chichi chinapa kutateka omala bangwale oku gakuliyo ndunge bituvutula ateko kwenda kwetuko gaso tukasingemana njo yetu kwenda lusapo balusapo atimu imbukonjari bangula ati papa amabange esi tukasindeti tuli noni hela ndanga ndiwe ati ndukukwela ndumana tewa noni ombuto yanga ndiwe kuni ati toye kuni isha ya bandanda ko bapya ocho ombuto yecho mubaba kweli wanda isha imondene mulongonja imbukate mange uchilete tiwa ndondulongi tombutoko osanda nondo babangula chalwa lani wapanda wandipo lene ukakala bola lani ocho manwa ocho majakala imbukate mbuto yawo yoyi isunganganga ocho mbudaji mwi abahari kwela muntu nyori yene ukashikuchi baba kuniko kondaluka sindeti chituwati afolta da fugera kumbunati onjengele ko kumwala kondalwe ikola onjengele kumwala kondalwe ikola em português a volta da fogueira okota também o vilongua em português onde nós já recebíamos o bênção da palavra da sua mãe e do seu pai. Palavras sempre novas. Palavras deste tempo, sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas. E até já dizem que as estrelas são do povo. Kosimbru oko agulendanda gapulokare ochina olundongo. Olundongo wawo zihanda okupiruka. Chambo chicheza bakulongisa omani. Ekivambamba hati kufe kulala kama ngombe opingala kufe kulala kama ngombe kola. E ainda me recordo das adivinhas e das anedotas que muito gostávamos das adivinhas e das anedotas. E cheguei a perceber que aquela coisa das adivinhas, afinal, era uma forma de aguçar a nossa capacidade de interpretação, a nossa inteligência para descobrir isto ou aquilo a partir daquela situação de pergunta. Por exemplo, quando você diz que quanto mais cresce, menos se vê. Quanto mais cresce, menos se vê. É a noite. Quando mais cresce, menos se vê. Paulo, ulume onando sanji vivali. Osanji vivali walitoka no paso. Noke watunda kulo opato waisha kombaga. Masifole kulo wea de salimosi. Kilo mbogani. Kijako ntaka pato yambi ya weza hati watungani kulo mbogani. Kilo mbogani. Ese cae. Oyo ndani. Opato yindina. Então esse jogo todo que se fazia, por exemplo, em volta de alguns cenários naturais e sociais, então fazia de nós, de facto, pessoas, crianças, mas crianças já adultas, crianças adultas capazes de pensar com rapidez, capazes de encontrar soluções para determinados problemas. Então, economista Borisian, o Momogarie Epia, Yonda, Karie, Liyunda, Karie Dati, o Rambamba Jime, Vatila Rochila, Varinga Hadjokatita, Vavaringa Randa Kunda Hati, Lutowe, Gunjawe, Lutowe, Gunjakarima Rima, Lutowe, Gunjawe, Lutowe, Otegari Hati, Otegari Hati,
Brincadeiras que estão a fazer falta aos miúdos de agora. Barra do lenço, cabra cega, essa macaca que as minhas netas e os meus netos brincam. Sabe o que é macaca? Sabe mesmo? Malha. Não, a malha é tirar. Pois. Havia a malha, havia um meco, eram malhas de ferro, isso já para os homens, os mais velhos. Que isso acontece na Europa. Essa coisa da malha e tudo foi trazido pelos europeus para aqui. Cabra cega, barra do lenço, essas canções infantis que ninguém, coisas que ninguém conhece, a não ser através dos brasileiros que repuseram isso tudo. Parabéns a você. Não é invenção de agora, já existia. É antigo. Porque na nossa iniciação tribal é que a criança deve ser preparada para um futuro adulto. Deve aprender tudo aquilo que de facto o torne ou a torne adulto. E são essas simulações, são essas brincadeiras, são essas danças, são esses jogos, são esses princípios que faziam de nós de facto crianças, mas com certa responsabilidade de adulto. Mas tudo aquilo era uma pedagogia de criar condições para se fazer face à vida concreta. Nas escolas, a disciplina da educação moral e religião era obrigatória e ajudava os estudantes a criar atitude de amor ao próximo. Ensinava-os como portar-se na sociedade, incentivava o amor a Deus, ao próximo, à família e à pátria. O meu falecido pai era rígido. Os olhos do meu pai, ele te falava com os olhos. Ele com os olhos te ralhava, dava-te sinais com os olhos. Nós só olhávamos nos olhos dele. Nós dávamos conta que ele que era assim, que era assim. Você está vendo teu tio tá em mundo do teu pai, não levanta para cumprimentar. Esse tempo, comer cota. Não é assim. Levanta, cumprimenta e inclina a cabeça para cumprimentar o teu tio. Ou a tua tia, irmã da tua mãe. Eti yoga so kwenda bonjira ndawalinga hela luku ya kolaso ole pambuka. Kariye chakula mene ole kekamako. Tana kuti wapita ole chakula noke bonjira. Eti walisanga kuti pamwe ukulu kanya ukulu wambata enonga. Ole tewo tambula ko kupitilisa toke tonjo. Yemoke eja olupano. Ndakuti wamwahira nukulu akuti vaye wambata chimwe akuti ulume echiyambatele ovetewo tambulako chiwenza kuti wakavatewo tambulako echopitila ponjo echiyambatele wachitula eyo kacha olupandu kolonjali vyole ocho chakala kuti omola okotele ndunge yuna okote ochisumbilo lakuni okotele ndunge yuna oyera onjali echivalangula Otembe tutwakala elitwalepa etu okusumbilo onjali kyosi chakutumia mai au papa olochotala neo me tujabohama ewakutumia uteke hajihena olinga ngandi otewalinga. Essa é exatamente a vida que nós precisamos. Mas não deve ser apenas eu. Tenho que também saber como é que o outro está. E na sociedade que chamaram tradicional,
eu aprendi, especialmente nas aldeias. É por isso que eu tenho dito que não devemos sempre pensar essa coisa. Está a ver agora que fechei-me nesse quintal. Na minha aldeia nunca houve esse tipo de coisas. Eu estou a sair da casa, todo mundo está a ver que estou a sair da casa. Quando estou a entrar e se é alguma coisa na minha casa, todo mundo vai saber. Porque a vida era uma experiência comum. E hoje cada vez estamos a privatizar isso, até ao ponto de ignorar o que pode acontecer de mal, para não dizer de bom, ao outro. Esses são elementos que precisamos realmente de rever. E volto à conversa em volta da fogueira. A fogueira deve ser os momentos que podemos sentar e conversar. Mas isso não significa que preciso criar um bar ao lado para nós falarmos dessas coisas. Esses são os elementos que eu gostaria de ver a sociedade rever e ver como podemos continuar a melhorar aquelas afinidades que já nos unem muito antes de nascer e depois de nascer. A partir dos anos de 1975, a sociedade angolana começou a viver uma série de convulsões que viriam a transformar por completo a tônica comportamental da sociedade. O que os mais velhos aprenderam com os seus pais e como é que têm transmitido? Vonjango, akulu vakwata mwele utate wokulongisa umala, ndomo valingalinga upange, ndomo chitava kusumbila akulu. Chacho chichakwatisa ocho chandisa mwelo feka. Ndaetali andi pasupa pomanu vacho ava vakasi letu ndecho losoma. Omanu vama kuti chilomba kuti kosimbu vandando kuyeva echakulu vandanda okupopia. Se de facto não fosse transmitido, teríamos uma sociedade em caos. Se queramos ou não, teríamos uma sociedade em caos. Esforços têm sido enviados para que de facto a nossa juventude, as nossas crianças cheguem a estar um pouco mais próximas dos nossos pais, dos seus progenitores, por forma que o deslize para aquilo que é negativo não seja tão marcante quanto a gente podia esperar. Portanto, é esse esforço que as comunidades têm vindo a fazer, tanto no meio rural, no meio suburbano, como no meio urbano. Porque, de facto, se tal não fosse, teríamos um caos. Felizmente, não temos o caos. O que temos são certos comportamentos desviantes, mas que não constituem a maioria da sociedade. O aneto de kalanga yikimbambamba mukuda za yikikulukiao kana kuti muna escola za bevanga gadumbu batumukidi kuna escola bezide kwa mukuda boni sansu yikinkulu na lashisa anga kazeto makana yetu tunovava bwana tuweza bwana kikulukiao atubutukanga kuzidi atuza coding kuiwani aya na sebena mnantela baba kampu kala mara basishilwa uyada kabatu samwili lesi yetu ya kwa tunasamuna kuna kwa mbangu za woso tunazao yejina zikulisa moyetu watu tunasamuna kwa yao uyao besho kasamuna kuna pambani takazaka kajifunzo yetu kinkuketo kaya no longo kilongo sashi wakitoma sashi kwa waneto kadikutu kana atishidi wao kikukuka kana kuna munafuli na tujingi lá na jibaio. De forma geral, os nossos mais velhos, falo nossos avós, transmitiram em suma a disciplina para os nossos pais. E os nossos pais tentam com muita dificuldade, porque as épocas, as eras agora estão muito dificultadas, são outras, estamos em outras dinâmicas, tentam com muita dificuldade também transitar ou transmitir essa mesma disciplina e na mesma proporção. Talvez a dificuldade que nossos pais encontram é de não compreender o conflito de gerações.
não tenta se adequar às nossas gerações para transmitir aquilo que lhe foi transmitido numa outra época. São as sentadas familiares que permitem a passagem de conhecimento, a passagem de experiências e a passagem das principais características culturais dos mais velhos para os mais novos. Ali, os mais novos e os mais velhos podem trocar experiências de tal forma que se pode fazer a transição de gerações para gerações, de conhecimentos, de experiências, como já dissemos atrás. Viacho evi, óbvio, aguti toque tali educação kulongisa kovo kamale hevetari. E tutu tinha aguti chalwa chanyole hamo wofeka yetu. Como é que a juventude hoje recebe os conselhos dos mais velhos? Os meus pais, em particular, contam muitas histórias sobre os seus tempos de mocidade e então eles vão passando aquilo que eram as culturas, que eram os rituais que se faziam naquele local, nomeadamente Kwanza Sul. E assim nós conseguimos nos aperceber como eles cresceram, como eles viviam e quais são as experiências mais relevantes que eles tiveram naquele tempo. Então conseguimos encontrar a nossa identidade através desses contos, mas ao mesmo tempo conseguimos incorporar também as inovações das coisas que temos aprendido nos dias de hoje. A importância de ouvir os mais velhos, como meu pai tem me ensinado, é que escutando sempre os conselhos, o que os mais velhos dizem, há uma vida prolongada para nós, né, para os nós jovens, porque ouvir sempre aquilo que os mais velhos vão nos dizendo é o bem para o nosso futuro. A mãe sempre nos ensinou muita coisa, quando estamos assim reunidas a conversar, a mãe nos ensina muita coisa, como lidar com os mais velhos. Aprendi muita coisa com a mãe, mas muita coisa que eu também, para o futuro também quero dar também aos meus filhos, às minhas irmãs, os meus netos. O quimbundo, a mãe também fala assim um bocadinho mais. Aprendi mais com a avó. Para que não possamos nos perder, né? Caso tenha uma atividade, né, onde tem pessoas que falam tipo uma língua, umbundo, né? É a língua que nós falamos, que a gente não se perde, pelo menos consegue captar algumas coisas, né, daquilo que os mais velhos vão falando em umbundo. Por exemplo, aprendi Gasakidila, Manhetu, Manguivala. Aprendi a agradecer que é onda pandula. Gasakidila, avoiami, Mangilonga sa, Kuzela Kimbundo.
soltam ao céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. Então, nós, jovens de agora, da contemporaneidade, objeto de transição histórica, de eras diferentes, encontramos conflito de convivência entre gerações, ou conflito de gerações, em que o meu pai, com seu pai, que no caso é meu avô, quando pudessem conversar, o meu pai simplesmente teria de prestar atenção, ouvir, receber, interpretar e aplicar. Diferentemente, hoje, eu e o meu pai temos dificuldade de comunicação, porque valores estes que foram globalizados, foram mundializados, confundimos-los. Temos mais velhos com bastante experiência, então se nós ouvirmos, nós vamos ter mais precaução para tomar as nossas decisões. Procurarmos os nossos mais velhos e procurarmos mesmo conversar com eles e ouvi-los. Sobretudo quando queremos dar alguns passos importantes, como formar família, construir uma casa ou comprar, e às vezes até comprar um carro ou abrir um negócio. Não é que nós não devemos fazer, porque alguns erros temos que cometer, nós mesmos temos que cometer, nós temos que fazer as coisas. Mas quando nós ouvimos os nossos mais velhos, nós evitamos cometer erros desnecessários. E o que acontece? A nossa caminhada para o sucesso ou para o êxito acaba sendo mais rápida, ou melhor, com menos dificuldade. E aí somos mais eficientes e mais eficazes. Então, vamos procurar sempre conversar com os nossos mais velhos. Hoje já não temos a roda da fogueira, mas podemos tomar um café, podemos tomar uma água ou um almoço e aproveitar, explorar mais dos nossos mais velhos, porque eles de facto têm muito conhecimento que podem nos ajudar a evitar erros desnecessários. Não é tudo que vem do adulto é globalizadamente ultrapassado. Então o adulto nos traz experiências muito boas e os jovens também nos trazem energias muito boas para viverem essas experiências e compartilharem inclusive as suas curiosidades. Eu aconselho os tomadores, os fazedores da política a se sentarem com os jovens. O pai, quando chama o seu filho vem. E o filho só se rebela quando o pai não quer conquistar o seu filho. Porque o pai tem várias formas de conquistar o seu filho para que venha e se senta junto dele. O pai pode conquistá-lo com belas palavras, pode conquistá-los com um belo chocolate, com um belo som, com uma bela música, com um belo convite para uma saída, para o cinema, para um debate, para uma conversa, para um jantar, para um café da manhã. Pode chamá-lo para a volta da fogueira, principalmente nós no cacimbo, para nos aquecermos. Se tiver muito frio, eu vou à fogueira, claro que eu vou lá me aquecer. Então, se tiver muito quente, eu não vou à fogueira. E o quente é o quê? É quando eu sou excluído, é quando eu não sou visto. Então, eu acho que precisamos sentar os nossos adultos, e muito mais do que adulto da idade, eu falo dos tomadores de decisão, dos fazedores, aqueles que tomam a decisão da nossa sociedade numa forma mais ampla que Angola, que é o bem coletivo, um patrimônio cultural deixado pelos nossos antepassados, um patrimônio político, social que nos foi atribuído, uma herança incalculável. Então vamos nos sentar, tal como os nossos mais velhos se sentaram para pensar em Angola. Acredito que para pensar em Angola os nossos mais velhos se sentaram. Encontraram algumas ideias divergentes, mas na última instância convergimos. Por isso que nós hoje construímos um país que, do ponto de vista constitucional, una indivisível.
naquela altura a gente olhava para os velhos como se deve olhar, como diz a Bíblia. São venerandos, são anciões. E tem que ser respeito. E acima de tudo, sabia que os mais velhos tinham muita história, muita ciência, eram bibliotecas vivas. A sociedade deve olhar nos velhos como uma reserva moral, em termos da moralidade. É uma reserva, especialmente aqueles que se comportaram bem na vida, torna-se um tesouro. Os nossos mais velhos devem ser tratados com respeito, em primeiro lugar, por vários fatores. Primeiro, porque são mesmo mais velhos. Segundo, porque a própria idade lhes concedeu melhores experiências. Então, são bibliotecas para nós. Essa convivência entre o mais velho e o mais novo, penso que é muito importante. Precisamos de todos, não é? Precisamos dos jovens, precisamos dos mais velhos. Então, penso, essa interação é importante. Ali está uma pessoa adulta com experiência de vida, que tem testemunho, não é verdade? Chegou onde chegou, porque na verdade teve uma boa conduta. Será que os mais velhos ainda sentem saudade das lendas, histórias e mitos da tradição angolana? Não, sinto saudade. Saudades porque o respeito que nós nutríamos para com os nossos pais, para com os nossos vizinhos, para com as nossas autoridades, parece-me que hoje não se sente muito. Carinho mal que eu ainda vou terminar. Ali, eu faço respeito o mãe. Carinho agora, eu moro aí eu terminar hoje. Eu terminar mano. Da ia para o cai ali o nome o amor foi que namora já crano manhã calamba magutumia nem camegatito. Alguém disciplinado é alguém educado. E alguém educado é alguém orientado. E a orientação é aquilo que daria a base da construção da nossa identidade. Em volta da fogueira é o lugar onde nós precisamos de falar de nós, não apenas dos outros, de nós, e juntos conseguirmos identificar o que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós, o que temos feito de bom, o que não temos feito de bom e como melhorar. Quem não se sentou para aprender não se levanta para ensinar. E os velhos diziam muitas vezes: quem não anda onde os assuntos são tratados da família não vai saber nada. Aqui estão alguns com quem eu brincava, e outros não sei onde é que estão, e outros já partiram.